Oi gente, mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje, penúltima make dos signos. Hoje signo de Gêmeos. Se você ainda não viu a sua make dos signos, a playlist está sempre aqui no izinho para vocês dar uma conferida lá. Próximo vídeo da make dos signos já é o último. E bora lá ver o que eu achei sobre as geminianas. Cheia de migas, imprevisível, ao mesmo tempo que tá triste, tá sorrindo, boa de lábia, fala mais que o homem da cobra, sabe um pouco de tudo, multitarefas, sarcasmo a cada duas frases, temperamental, livre feito ar, a mais louca das amigas, mente ansiosa, resolve tudo no diálogo, várias mulheres em uma só, poucos entendem isso, um amor de pessoa, Miss Curiosidade, 1001 utilidades, não vive sem o celular. E na maquiagem eu encontrei várias makes nesse estilo, olho tudo, boca tudo, olho marcante, batom bem forte. Então, como eu ainda não fiz em nenhuma das makes dos signos o delineado esfumado, eu resolvi trazer nesse vídeo para vocês, aí nessa pegada de olho tudo, boca tudo. Então escolhi um batom bem escuro também. Esse aqui é o vermelho hibisco da Nina Secrets, maravilhoso, eu amo esse batom. Mostrei aí no decorrer do tutorial o jeito mais fácil que tem para fazer delineado esfumado, espero que vocês gostem. Mostrei também uma opção dessa maquiagem ficar mais leve para ser usada no dia a dia. E esse esfumado mais grossinho aqui nos cílios inferiores, para ficar essa coisa assim mais forte, mais noite, mais cara de festa. Espero que vocês gostem. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam da make, se gostam dessa técnica de delineado esfumado. E bora lá pro tutorial. Bora lá pra make de Gêmeos. Eu tava olhando aí os outros vídeos e eu ainda não trouxe nenhum delineado esfumado. Então vou aproveitar para fazer nessa maquiagem de Gêmeos, que pede um olho tudo, boca tudo. Eu vou usar essa paletinha aqui da Jasmine. Eu amo essa paleta, é uma das melhores. Gosto muito dos tons de marrom dela, o tom de preto, o tom de branco, que é bem branquinho, o meu já tá quase com buraco. Tem outros tutoriais aqui no canal com essa paleta, onde eu mostro o detalhe das cores. É realmente muito boa. Então bora lá, deixa eu dar um zoom aqui. Pra fazer essa maquiagem eu vou usar pincéis com diferentes tamanhos. O delineado esfumado ele pede isso, tá? É muito importante que vocês usem pincéis do maior pro menor, pra uma sombra entrar na outra, ficar um esfumado bacana. E uma sombra preta boa para vocês conseguirem esfumar o finalzinho do delineado, né? O delineado esfumado ele é isso. Então eu vou usar aqui um pincel para acabamento, um pincel para primeira sombra, dois pincéis menorzinhos para usar os tons de marrom mais escuro, um pincel somente para sombra preta e o pincel de precisão que não pode faltar para esse tipo de técnica. Eu amo principalmente esse pincel aqui, ó, que ele é ótimo para esfumar o delineado. Vou começar com o pincel Gama 06 e o tom Estrela do Mar mais claro aqui, ó. Essa paleta tem duas sombras com esse nome, esse marrom aqui e essa mais clarinha eu vou usar essa aqui, ó. E eu vou colocar essa sombra mais clara, que vai ser meu tom de transição, principalmente no côncavo e um pouco acima dele. E eu vou trazer essa sombra aqui também pro início do olho, ó, pra deixar esse início mais clarinho. Eu não vou chegar a usar a sombra branca, não. Vou só deixar nesse tom mais claro mesmo. Vou esfumar essa sombra aqui, ó, por todo o côncavo. E um pouco acima aqui, ó, quase chegando lá na sobrancelha. Vou diminuir o tamanho do pincel. Esse aqui é o S12 da Esfumato. E vou escurecer a sombra. Agora eu vou pegar esse tom de marrom aqui, ó, o guarda-sol. Essa sombra, ela vai só aqui, ó, no final e no côncavo, ó. Vai fazendo aqui com movimentos circulares para a maquiagem ficar mais arredondada. Quando é delineado esfumado, eu gosto mais desse formato. Ó, e eu vou colocar essa sombra aqui, ó, mais no final do olho até o côncavo, ó. Eu vou dar um acabamentinho aqui também, onde que ela encontra com a sombra anterior também. Viu que não tá esfumando mais, pega mais sombra para evitar de manchar, senão você move
o que já tá embaixo, de tanto esfregar o pincel, aí move o corretivo, se ele já não tiver bem selado com a primeira sombra, e aí mancha tudo. E vou voltar no pincel anterior com a primeira sombra, pra dar acabamento aqui, ó, na transição entre o marrom e a sombra mais clarinha que foi usada, ó. Vou diminuir o pincel mais uma vez, esse é o Gama 03 da Levangie. E eu vou pegar esse tom de sombra aqui, ó, a conchinha. E escolhe uma paletinha bem bacana pra fazer esse tipo de técnica, tá? Que uma sombra que te permita criar camada. Se você achar que a sua sombra não tá fixando uma em cima da outra, dá uma molhada na pálpebra com bruma, mas bem pouquinho, não é pra encharcar não, porque senão vai manchar na hora que você vier com o pincel. Então é só deixar a pele um pouquinho úmida, igual quando a gente faz pra aplicar iluminador, sabe? Dá essa mesma umedecida na pálpebra e vem com a sombra, que aí sim ela pigmenta. Ó, eu vou colocar essa sombra aqui ainda no final do olho, dentro do outro marrom, sem ultrapassar o côncavo. Vou voltar no pincel anterior com a segunda sombra, que é o marrom mais escuro. Mais escuro não, marrom intermediário. E vou esfumar aqui as beiradinhas. E de novo eu vou voltar no primeiro pincel com o primeiro tom, tá? O delineado esfumado é isso, é vai e volta de pincel, vai e volta de sombra, até ficar bem esfumadinho aqui, ó, ficar uma transição legal. E não esquece que a mesma transição que é feita aqui, ó, tem que ser feita aqui no canto interno também da pálpebra. Eu poderia ter vindo com uma sombra branca aqui, mas eu fiquei com aquele primeiro tom. Então, eu passei, ó, a sombra mais clara, depois o marrom intermediário, até encontrar aqui com o marrom mais escuro. E agora eu vou vir com o delineador pra gente esfumar o finalzinho aqui, ó. Eu vou usar esse aqui da Jolie Jolie, pra mim é o melhor que tem. Ele é super preto e ele fica fosco do jeito que eu gosto. Segredo pro delineado esfumado é você não vir com esse delineado até aqui no final do olho, porque senão vai ficar muito mais difícil de esfumar, tá? Então, ó, eu começo aqui do meio da pálpebra, vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Eu começo aqui do meio e vou puxando ele aqui, ó. Lembrando que é um delineado mais grossinho. E eu venho com ele só até aqui, ó, deixando praticamente um dedo aqui de espaço pra poder esfumar ele. Depois eu faço o restante aqui no início, ó. Agora eu vou vir aqui com o meu querido pincel de precisão W907. Eu acho ele perfeito pra fazer esse tipo de maquiagem. E antes de pegar a sombra, eu vou esfumar o delineado aqui, ó. É muito mais fácil fazer assim e esconder o final do delineado, principalmente se a sua sombra preta não for a mais preta, tá? Então, esfuma primeiro só o delineador aqui e depois coloca a sombra. E eu também indico vocês a fazerem isso ou com delineador líquido ou com delineador em gel, tá? O delineador em caneta, ele costuma secar muito mais rápido, então pode ser que ele seque enquanto você ainda tá traçando e depois você não consiga esfumar aqui, ó. E aí, ó, o final, ó, do delineador já tá esfumado. Agora eu vou vir com uma sombra preta, ainda com esse pincel pitico. Eu vou pegar a pérola negra, que é a sombra preta aqui da paleta, e eu vou colocar aqui em cima e vou começar a dar uma subidinha com essa sombra preta. Use o menor pincel que vocês tiverem para essa sombra não subir demais e não ficar uma mancha aqui. Outra coisa também super importante é você depositar essa sombra, mas não tentar esfumar com ela. Preto não esfuma preto. Então, depois de aplicar ela aqui, ó, eu vou vir com a sombra mais escura que eu usei, que é essa aqui, ó, a conchinha. E com um pincel bem menor, esse aqui é um pincel Gama 04 da Levangie, eu deixo ele só pra usar em sombra preta. Eu vou fazer uma misturinha, eu vou pegar um pouquinho da sombra preta e um pouquinho dessa sombra conchinha pra fazer o esfumado aqui no final. Eu só vou fazer essa mistura porque essa sombra conchinha, ela não é escura o suficiente pra esfumar esse preto aqui. Então, por isso que eu fiz a misturinha, mas pegando mais dela do que do preto em si. E aí, ó, eu vou ir depositando aqui e esfumando o final do delineado aqui, ó.
sem passar do côncavo com esse tom mais escuro. Vou voltar no pincel com a sombra guarda-sol, que foi o tom de marrom intermediário, depois dessa sombra mais clarinha aqui que eu usei. E eu vou esfumar aqui o final. É normal quando você aplicar a sombra preta, ficar uma marquinha aqui no final do olho. Então, você volta com a cor intermediária, o pincel pequeno e vai esfumando aqui até essa marcação sumir, mão leve, pega no final do pincel e vai passando só na beiradinha, não precisa passar aqui em cima, porque senão você vai tirar a cor que você já colocou. Vou voltar no primeiro pincel com a sombra mais clara, que é a sombra Estrela do Mar, e vou dar acabamento aqui, ó. E um pincel limpo pra esfumar tudo aqui, ó. Ari, como eu sei que eu já esfumei essa sombra preta o suficiente, ela não tá marcada e tá bem esfumada aqui o preto com o marrom. Eu já ensinei isso pra vocês, toda vez que eu quero saber se eu tô com os dois olhos ou delineado ou esfumado no mesmo tamanho, na mesma direção, na mesma proporção, se tá bem esfumado, eu sempre tiro uma foto com os olhos fechados assim, ó, pra ver se tá legal. O esfumado é complicado a gente fazer esse tipo de maquiagem na gente mesmo. Eu, principalmente, que não enxergo direito, meu grau é 6, né? Então, é mais fácil assim, vai tirando foto pra ver se os dois olhos estão iguais. Se você quiser fazer esse delineado esfumado e deixar ele uma coisa mais dia, eu gosto de aplicar bastante máscara, colocar uns cílios mais delicadinho, eu gosto bastante de cílios postiço. E aqui embaixo eu costumo não fazer nada, tá vendo? Eu passaria aqui, ó, somente máscara pra deixar o marcado só em cima, né? A make marcante só em cima e um batonzão. Mas aqui eu vou fazer um esfumado aqui com vocês. Considerem essa parte do esfumado inferior aqui uma coisa mais noite. Vou usar o lápis preto da Fenza, muito bom. Vou passar ele aqui na linha d'água. Vou usar só 2 tons aqui no esfumado inferior. Vou pegar a sombra Pérola Negra, que é a preta, o pincel de precisão. E eu vou selar esse lápis aqui com essa sombra preta. E agora, pra esfumar essa borda aqui, ó, vou usar esse tom aqui, ó, a sombra guarda-sol. E aí, eu vou usar essa sombra aqui, ó, no final do esfumado, vou fazer mais grossinho, que pro meu olho fica melhor. E vou fechar o esfumado aqui com esse tom de marrom. E lembra de unir o finalzinho aqui, ó, não deixar sem sombra. Passei aqui bastante máscara, vou colar aqui uns cílios postiço. Cílios postiço colado, vou jogar uma bruma aqui pra realçar mais ainda a maquiagem. Batom, escolhi um olho tudo, boca tudo, então vou fazer um contorninho aqui. Eu vou usar o batom da Nina, cadê? Perdi ele aqui, peraí. Vou usar esse aqui, ó, da Nina Secrets com a Eudora, cor hibisco, inclusive tem vídeo aqui no canal testando os produtos dela. Inclusive, comenta aí se vocês vão querer tutorial e resenha da paleta. Eu ainda não comprei, que achei cara, mas se vocês quiserem, comenta aí. Batom aplicado, que cor, gente, eu amo esse batom. Bora tirar esse zoom e é esse o resultado da maquiagem. Comenta aí o que vocês acharam. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que a playlist completa da Make dos Signos está sempre aqui no izinho. Esse é o penúltimo vídeo, se eu não me engano é Câncer, tá? Que é a última. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.